eu quero falar com a câmera, porque agora eu aprendi. Agora que eu aprendi a falar com a câmera. Ai, o Pode Psi de hoje já começa assim, altas aventuras. E no Pode Psi de hoje a gente tem uma convidada super mega especial pra mim, uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito. E que eu convidei ela aqui, ela não sabe disso ainda, mas ela vai descobrir agora. Porque essa mulher, ela é um potencial e ela tem medo do potencial dela. E ela veio aqui porque, assim, a gente tá exatamente trabalhando, destravar desse potencial, esse colocar, né? Não, porque o potencial dela é no consultório, gente. Agora a gente tá trazendo isso pras redes sociais e todos nós compartilhamos desses medos, dessas inseguranças. Eu, né, sou essa pessoa ainda, vocês sabem que eu lá nos stories a gente ainda não se relaciona muito bem, mas no Pode Psi de hoje com a Luciane Félix, a gente vai conversar um pouco sobre esse posicionamento, como é empreender e trazer esse empreendedorismo não só para dentro do nosso consultório, mas mostrar isso nas nossas redes sociais e mostrar para o público e se conectar com o público com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer. Porque ninguém vai bater lá na nossa portinha e descobrir o que a gente faz, né, Lu? Exatamente. Então, assim, prazer enorme ter você aqui. Se apresente, conta um pouquinho da sua história e a gente vai desenrolar esse papo aqui, que é papo a mais de metro. Porque tem um tempo aí, né, de estrada, e eu que agradeço, Kelly, mais uma vez. A admiração é mútua, não vamos ficar aqui rasgando sedas, porque a gente já faz isso. Mas sou nutricionista aí há 20 anos, então formei em 2002. Descobri em 1995, ali já no finalzinho da época, né, segundo grau, que era isso que eu queria, e descobri isso numa aula de vitaminas e minerais. Até então eu achava, como boa parte, né, das pessoas que estuda, que opta pela área de saúde, ela sempre quer inicialmente pensar que é medicina, depois eu entendi que não seria médica onde eu ia me realizar, e realmente na nutrição a partir daquela aula. E naquela aula foi isso, né? Ali me despertou e eu vi, é isso daqui, é a alimentação. Quando você teve essa aula, você já descobriu que essa aula te encaminhava para uma carreira, para uma profissão, assim, que ia te potencializar para ajudar as pessoas a descobrirem mais sobre aquilo? Sim, e quando a gente vai, e aí você mais do que nunca, e o nosso público aí na maioria, né, psicólogos, né, tentam entender as nossas escolhas, sem dúvida nenhuma, minha mãe sempre foi aquela mãe muito dedicada, muito de falar da importância, ela não só cozinhava bem, né, cozinha, graças a Deus até hoje, mas ela sempre teve aquele cuidado até de trazer a funcionalidade, coisas que os avós falavam, chazinhos. De onde é a sua mãe, Lu? Minha mãe e meus pais, né, são da Paraíba. Então, essa coisa do nordestino, do capricho, do acolhimento por meio da alimentação, do comer bem, ai, né? adoro. E ela foi criada na roça, então assim, né? É aquela coisa realmente que hoje a gente até tenta trazer para as pessoas a importância da gente, né? A história do comer mais, desembalando menos, comer mais comida, né? Então ela sempre trouxe isso, não só na prática, mas ela já trazia as ideias ali com os conceitos dela, da importância de cada nutriente, e com certeza ali atrás já foi aquela sementinha ali que ela plantou e felizmente já tinha germinou. Um prazer, né, na comida, no comer bem, no ser servido, né, a elegância da comida. Eu acho assim, a comida ela tem uma elegância, ela tem um convite, né? Você vê as frutas, velho, como aquilo é bonito. Você vê uma maçã, o brilho, a perfeição. Eu acho que é um convite. Por isso que eu tenho cabeça de gordo, Lu, porque assim, é um convite. Eu não consigo ver um negócio daquele. E tem que ser, né, Kelly? Tem que ser. Lindo demais. Porque a partir daquela visão, a gente sabe que a gente já começa a produzir enzimas específicas, né? Na verdade, todos os nossos sentidos, eles devem ser aguçados. Isso está ficando um pouquinho de lado, porque hoje a gente está comendo na frente de um celular, de um computador, fazendo alguma outra coisa. E cozinhando menos, isso, né? sem sentir o cheiro, por exemplo. Isso, despertar. Hoje eu tava... Gente, olha as coisas que aparecem no meu Instagram. Coisa de gente maluca mesmo. Apareceu um videozinho lá falando de como que o alho libera o sabor mais ácido, né? Quando ele sofre uma mordida ou um corte de uma lâmina, misturam dois elementos, e esses dois elementos é que promovem o sabor mais
cítrico, mais ácido dele, né? Não sei qual é enfim, o elemento que tá lá. Mas aí eles misturam e libera aquele sabor mais forte. Aí ele tava dando a dica de como não fazer isso, que era colocar o alho pra assar antes, porque aí tem um negócio lá dentro das partículas lá, não sei das quantas, e aí o sabor adocicado, porque tem muito açúcar no alho e eu não sabia disso. Olha a Descobri natureza. hoje de manhã. Olha a natureza. Gente, olha que interessante. Então, todo esse, né, aí você coloca ali um alho pra fritar, desperta muita coisa que hoje, quando você compra a comida pronta, você não tem contato, você não tem relação. Você perde esse mais processo, com a né? comida. Você perde etapas desse processo. Isso. Porque a gente sabe, e, por exemplo, quando eu vou fazer prescrição, por exemplo, de um casal, né? A gente tenta aliar o máximo possível, não só a questão, né, ali do operacional, fazer compras, mas não adianta eu prescrever, de repente, para aquela mulher um sanduíchezinho natural e para ele é aquele bife. Porque na hora de fazer o bife vai vir o cheiro e o organismo dela, como eu explico, vai produzir as proteases, que são as enzimas específicas para fazer a digestão daquele bife. E aquele bife não vai chegar para ela. Então imagina que loucura. E ali ela pode justamente se cobrar, porque aí ela tem vontade. Sim, porque o organismo dela foi avisado. Tá preparado, né? né? Então toda essa parte que a gente chama, né, das A características... galera aí do Pavlov, dos comportamental pira, entendeu? Já sentiu o cheiro, já ouviu a campainha, já ouviu a chama ali aquecendo, já vem comida por aí. E aí imagina, o processo digestivo fica dependente exatamente disso e a gente perde, como você falou, né? Perde etapas importantes e a gente coloca aquele alimento para dentro sem ter sinalizado o que realmente ia entrar. E no final das contas, a gente realiza muito a partir disso, né? A nossa vida meio que é pautada pelas refeições. Por exemplo, você tem o café da manhã, né? A hora ali. Eu até hoje não entendi porque o almoço é meio-dia, né? Pra mim o almoço devia ser 10 horas da manhã. Então tudo bem, a gente não tomava o café da manhã, almoçava 10, 11 horas, pra mim eu já tô pronta pra almoçar já. Minha felicidade é comer o almoço. Então os meus sentidos, eles ficam, e a minha rotina ela é muito pautada pelas refeições. E o almoço, ele determina toda a minha rotina diária, por exemplo. Então, eu pulo qualquer refeição, eu vou direto em qualquer... Mas não me tira meu almoço. Me tira minha paz. Saber que eu vou ficar sem almoçar. E não é só a fome. Eu gosto... o prazer que eu tenho com a refeição é arroz, feijão. Hoje eu não faço mais carne em casa. Não é uma crise do caralho, mas eu como carne na rua, mas só não faço em casa. Então compro no armazém e não faço em casa. Mas comer na rua a gente come, entendeu? Mas... não me tira meu almoço, tira minha paz, tipo, desorganiza o meu dia, os meus horários. Então, minha vida, minha rotina, você sabe, né? Você me acompanha um pouquinho mais de perto, você sabe que minha agenda... E aí, a primeira coisa que eu coloquei no dia que eu fui montar minha agenda foi o almoço. É o ponto de partida ali, né? Para as outras coisas acontecerem. O que eu vou fazer antes do almoço, o que eu vou fazer depois do almoço. E às vezes a gente não se dá conta de que essa rotina alimentar, o quanto que ela tá... gerenciando talvez ou não a nossa rotina, as nossas decisões, o que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer em função daquela pausa para comer ou não comer, por exemplo. Tem muita gente que não pausa, né, para comer. Mas para mim é um rolê muito importante mesmo. E vai afetar na tua produtividade, né? Vai. Porque eu até costumo dizer, né, quando as pessoas falam, o que seria a refeição mais importante? Isso vai ser muito de acordo com a rotina daquela pessoa. Porque, sem dúvida nenhuma, se ela acorda muito cedo, né, esperar, de repente, o horário do clássico almoço, né, como você gostaria de esperar, pode ser que fique um pouquinho mais penoso, né? Todo mundo, né, dependendo se faz uma atividade física, se tem um desgaste físico muito maior na parte da manhã, né, sem dúvida nenhuma, é interessante que tenha essa primeira refeição. Mas, se a gente fosse pegar, assim, um geralzão, sem dúvida nenhuma, o almoço, né, eu coloco o que eu chamo de refeição base ali, né? Porque ela vai, se você é uma pessoa mais produtiva no início do dia, vai ser importante, e se você vai até mais tarde, precisa render mais, ela também vai ser importante justamente em função disso. E mais que nunca nesse caminho, né? De colocar algo que não só represente, mas realmente seja algo mais
te dê um suporte maior, tanto em termos de nutrientes, né, como também em relação à saciedade, né, e tem essa representatividade, porque aí é aquela coisa da pausa, né, e isso hoje, né, nossa mente pede, nosso corpo pede por essa pausa. Eu ia falar disso um pouquinho com você, rotina, né, como que a alimentação, eu até comecei, né, me atropelando a mim mesma, mas essa rotina que a gente cria, né, esse movimento do dia ou da semana, por exemplo, a minha vida ela é organizada por semanas, não por dia. Então, tipo assim, eu não tenho a agenda do dia, eu tenho a agenda da semana, e em função da agenda da semana eu monto a agenda do dia. Essa criação de rotina, por exemplo, a gente tem rotina para tudo, eu tenho rotina para acordar, tipo assim, para mim é sagrado. Acordou, arruma a cama, arrumou a cama, escova os dentes, depois a vida acontece. Antes de fazer isso, eu não sei nem quem eu sou, porque eu não raciocino mais para arrumar a cama. Então é muito automático. Se você perguntar como é que foi, não sei, se minha cama, se chegar lá, minha cama vai estar sempre arrumada, mas é no automático, é arrumar a cama e escovar os dentes. Depois, o que vier, o horário, se tá atrasado, se tá isso. Mas a rotina das pessoas, elas hoje, né, no tempo moderno, nessa vida maluca que a gente vive, tem uma rotina, como é que eu posso dizer? Uma rotina para cada um, e uma rotina muito desestruturada na maioria das vezes. As pessoas não sabem o que elas comeram, como que elas vão comer, o que elas vão comer mais tarde, em função de, por exemplo, hoje eu fico quase que o dia todo fora. Em função de eu estar o dia todo fora, o que eu tenho que planejar no domingo para poder ter um bom dia na segunda-feira, que eu vou passar a maior parte do meu tempo fora. Queria falar um pouquinho com você sobre rotina. Como que a nutrição, né, e esse planejamento que você traz para as pessoas, ele tem a ver com produtividade, com a rotina, com a estruturação de uma rotina, por exemplo. A necessidade da organização, né, Kelly? Porque, assim, você sabe que eu gosto muito de usar a analogia do carro, né? Então, é só a gente pensar. Se eu quero sair daqui de Brasília, eu vou até Formosa, aí eu volto e preciso ir até Goiânia, eu não vou ser imprudente de não calcular como que eu vou abastecer o meu carro, em que momentos vão ser importantes eu parar e abastecer o meu carro. Porque senão eu sei que o carro vai me deixar na mão, né? Em algum momento aí desse trajeto. Não vai ter ali o é a mesma coisa em relação ao nosso organismo, né? Então, se eu já entendi, e principalmente se eu já fiquei na mão, né? Quem fica na rua sem gasolina sabe o sufoco que é. E o que acontece? Felizmente a gente tem um painel ali, né, do carro para sinalizar. O nosso painel é que muitas vezes é ignorado. Que painel é esse que iria sinalizar? É aquela dor de cabeça, que é um dos sinais, né, de hipoglicemia, que quando vai baixando ali a glicose, a irritabilidade, que leva àquela minha falta de, né, tolerância diante de algumas situações. E aí eu acho que eu estou muito sobrecarregado e eu não dou mais conta de fazer como eu já fiz em algum momento da minha vida. E tem muito a ver com isso, Kelly, né, com essa organização de como eu vou dar o combustível para essa produtividade, né? Ou seja, para esse trajeto que meu carro vai fazer, no caso, acontecer. Então, hoje fala-se muito de estratégias e, infelizmente, às vezes ainda fica de lado essa questão, tá, mas e o como? E o como não é só ali de você colocar no planner, né, o que é prioridade, mas dentro dessa prioridade não dá para a gente ignorar a questão da alimentação, né, do o que eu vou comer. Claro que hoje a gente tem, né, o iFood. Eu cheguei nesse nível de detalhe, mas você tá me dando ideias aqui. O que eu vou comer? Isso. E aí tá lá as minhas refeições, café da manhã, almoço e lanche, eles estão na minha agenda mesmo. Perfeito. E aí, e o que eu vou então, né? O que eu preciso levar, o que de repente dá para deixar lá, porque de repente eu tenho um frigobar, ou não, nesse dia é um dia que eu vou fazer muita coisa na rua, então já não dá para eu deixar. Então, assim, é bem como eu digo para meus pacientes, né? Às vezes a gente tem ideia, vou ao nutricionista e eu sei que ele vai me tirar algumas... Tem muito ainda o aspecto da restrição. As pessoas ainda veem, né, a ida ao nutricionista como... vai me tirar isso, vai me tirar aquilo, né? Focam muito na exclusão. E, na verdade, até boa parte dos meus pacientes sai lá, nossa, eu vou sair comendo mais do que eu costumo comer, né? Mesmo e principalmente até os que precisam emagrecer. Ou seja, para a gente emagrecer, a gente tem que ter um metabolismo muito ativo, muito bem funcionante.
Então é importantíssimo, sim, a gente investir muito em qualidade. Então, é o que eu digo para eles, a gente precisa montar uma estratégia em cima da sua realidade. Por isso que cada um tem o seu plano alimentar e cada um tem de acordo com a fase de vida, com as suas demandas, com o cenário que ele está introduzido. De fato, cada paciente que chega ali, você vai montar um plano com ele, para ele, pensando nele. É tipo bem individualizado mesmo. De acordo com o momento de vida que ele está. Porque senão seria até muito fácil, né? De acordo, de repente, com a minha genética, de repente, de acordo, né? Mas não, até mesmo quando a gente faz exames de sangue, esses exames oscilam ali os níveis laboratoriais. Então, essa já é uma grande razão para a gente poder atender também de forma diferente a alimentação para esse indivíduo. Então, é muito importante, né, voltando à questão da rotina, a gente entender como essa rotina e como eu vou dar o suporte, né, nutricional, energético, para essa pessoa conseguir lidar. E aí ela atingir o seu objetivo. Eu digo que hoje, qualquer objetivo que você tenha de vida, a alimentação, ela é um ponto fundamental. Não dá pra gente ignorar, né? A gente ouve às vezes até as pessoas que vão fazer um concurso, não, agora minha vida vai parar, que eu vou me dedicar 100%, né, para estudar. Então eu vou sentar e vou estudar, essa é a minha realidade, tá? Mas ainda assim você parado, mas o teu cérebro tá aí demandando energia de montão, que é o primeiro, inclusive, a sinalizar quando falta essa energia, né? Que é o quê? Uma hipoglicemia você apaga. Então ele já é o primeiro, inclusive, para isso. Então, ainda é verdade mesmo que quando a gente está estudando, a gente consome, o cérebro consome mais, demanda mais. A demanda de energia é enorme, né? 20% pelo menos tem que ir para ele. Então, e dependendo, né, de como é essa demanda, isso aí vai variar ali nesse nível. Então, não dá pra gente ignorar. Se ignorar, a conta chega, né? E chega, como eu digo, né, com juros. E os primeiros sinais, em geral, é aquela dorzinha de cabeça. Dorzinha de cabeça, aquela tontura. Principalmente, eu gosto de chamar muita atenção para o sintoma dessa irritabilidade, dessa falta de tolerância, né? Eu pego até alguns casos, e voltando, né, quando a gente atende, eu sempre pergunto muito como é que é esse cenário, família, enfim, né? E foi engraçado, né, que uns 3 casos aconteceu exatamente isso, né? Do marido reclamar que a mulher, né, chegava sempre irritada em casa e não tinha aquela paciência, e ela, outra já reclamando que quando chegava ia buscar o filho na escola e ela não entendia por que ela chegava naquela irritabilidade, e a gente resolveu isso com um bom lanche da tarde. Porque aquilo salvando ali o casamento. Não era. Luciane salvando o casamento, salvando famílias. Então, no final das contas, é mais ou menos isso, né? Que não tinha nenhum problema ali, né? Exceto... Ela não tava com impaciência com o marido, ela estava com fome. Marido, deem comida para suas esposas. Isso, então eu falei, ó, salve seus casamentos. A relação com os filhos, né? Já recebe a mulher com comida. Ai, toma, amor! As mães se culpam muito, né? Muitas vezes, que eu não tenho mais paciência com meu filho, né? Porque sai a criança com aquela expectativa ali, né? De ver a mãe. Às vezes quer cobrar tudo que não cobrou ali, né? Que ela não deu no dia. Empolgadíssimo isso. Com as e novidades. Aí eu falo, nesse caso, às vezes é bom até separar ali, de repente comer aquela pipoquinha com ele, antes de pegar o trânsito, de você se estressar, vai no pipoqueiro que tá na frente ali da escola, e vocês já resolvem o problema de vocês ali mesmo, né? Momento mãe e filho. Então assim, né, a gente tem que entender essa realidade pra gente poder atender a essa realidade. Se não, fica essa relação que a gente fica vendo muitas vezes, Kelly, e esse, infelizmente, é um problema hoje, era para ser uma solução, mas é um problema, que é o excesso de informações. Então, hoje a gente lê muito, superalimentos, isso é bom para isso, mas é bom para mim, na realidade que eu estou hoje, eu consigo fazer uma boa digestão desse alimento, que é um outro, né, outra parte importantíssima que a gente tem que entender, porque senão aquilo ali não vai repercutir esse rótulo que muitas vezes é colocado no alimento, né? Por quê? Porque não está adequado àquela realidade. Ontem eu lembrei muito de você, não só porque a gente ia gravar o podcast hoje, mas porque de vez em quando eu faço assim umas coisas meio extravagantes. Eu adoro ir lá antigamente, eu aprendi isso no Ceasa, depois eu descobri que também tinha essa banquinha na Feira dos Importados. Aí fui eu ontem pra Feira dos Importados. E aí eu vou lá para comprar bugiganga, eletrônico. Não, vou lá comprar castanha.
E aí a minha irmã olha e fala assim, normalmente minha irmã vai comigo, pra que isso tudo? Cara, isso é a salvação da minha vida. Porque aí eu faço um potezão assim das frutinhas, né? Ali que eu faço uma panquecazinha doce, no outro dia eu faço uma panquecazinha salgada, no outro dia tem uma castanha. É a salvação da minha vida. Porque o que eu penso? Eu falo, ao invés de eu desembalar um biscoito, um negócio, eu bato um ovo com aveia, com as frutinhas ali, eu tenho uma panqueca doce. Você define qual a farinha que você vai usar, isso. Qual a proporção da farinha que você vai usar. Não tá bom assim não, calma. Calma, porque eu tenho muito pra aprender ainda, entendeu? Não, mas já evoluiu muito. São 2 colheres de farinha de aveia e é o que temos, senhora, entendeu? E tá o ovo e as frutinhas lá, enfim. Como eu não tenho muito paladar pra doce, né? Meu paladar é bem mais pro sal, não é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, assim, quando eu tô com vontade de comer doce, eu miro nas frutas. Cara, eu vou comer uma maçã ali, tá tudo certo. Tanto que na minha casa não tem doce, em geral. Eu sou gorda porque eu como muito mesmo, não é porque eu como errado não, tá? Só pra registrar aqui a pausa dramática, eu como muito, eu não como errado. E aí, eu não gosto de chegar lá e comprar o mix pronto. Aí eu saio com a menina, eu pego aquelas embalagens de saquinhos dela, agora nós vamos passear aqui em todas as opções. Aí eu vou escolhendo quantidade e eu monto o meu mix e deixo lá. Tipo, 3, 4 horas da tarde, que é a hora que tá na minha agenda pro meu lanche, mesmo que eu não tenha uma pausa entre um paciente e outro, eu já vou com a mãozinha assim, com as 5 castanhas e eu vou atender com as minhas castanhas na mão. Então, eu gosto de ter essas coisas que facilitam a minha vida para eu não me sabotar. E aí, quando a gente fala de estratégia alimentar, e eu vivenciei muito, eu gosto muito de conversar sobre isso com você, porque eu vivenciei muito isso. Eu sempre digo que, assim, dentro da minha estratégia de crescimento, dentro da minha estratégia de trabalho, de planejamento, de colocar mais atividades do que eu, às vezes, sou capaz de fazer, tem também uma estratégia alimentar ali. Porque senão eu vou começar a comer porcaria. Aí eu vou ganhar muito dinheiro, mas eu vou ficar enorme, cheio de doença, cheio de não sei o quê, e não vou estar feliz e não vou estar satisfeita. Eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. A nossa saúde e os nossos ganhos financeiros, os nossos ganhos profissionais, a nossa carreira. Eu acho que ela precisa estar junto com a saúde. Eu não consigo. Eu sempre falo que eu trago muito você para perto de mim, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sabe? Eu acho que a gente pode ter a carreira mais incrível do mundo, se você estiver doente, não resolve. Aí você vai gastar todo o dinheiro que você gastou tentando comprar saúde. Aí volta pro início. E vai ser uma colheita, simples assim, né? É duro, né? Mas é simples, né? O que eu plantei e o que eu vou colher. Então, se eu quero, né, essa prosperidade, essa alta produtividade, né? Assim como também o que eu vou estar colocando para eu chegar até lá e principalmente quando alcançar, né, Kelly? Porque de que adianta, como você bem colocou, né? Cheguei, conquistei o que eu queria. Tá, mas aí agora é para pagar remédio, para pagar internação, para pagar, né? Então não faz sentido, né? É um grande boicote, se a gente for pensar. E pensar estrategicamente. A gente, na gravação do podcast anterior, a gente falou muito disso, né? Tudo é estratégia. Se eu tenho uma estratégia para criar minha autoridade, eu tenho uma estratégia para o Instagram, eu tenho uma estratégia para ganhar dinheiro, eu tenho uma estratégia para gastar meu dinheiro. Bom, quem não tem deveria ter, tá? Tenho uma estratégia para guardar o dinheiro, eu tenho uma estratégia para os meus relacionamentos, mas eu não tenho uma estratégia para cuidar da minha saúde. Porque é o que a gente deixa para depois e só vai buscar quando não a tem ou quando tá na iminência de não tê-la. E aí eu acho muito importante a gente ter essas trocas multidisciplinares, a gente ter um relacionamento próximo com os outros profissionais da saúde, para que a gente esteja cada vez mais trabalhando juntos, não só para os nossos clientes, mas para nós enquanto profissionais. O quanto que eu agrego emocionalmente para você, quanto que você agrega para mim em termos de saúde, de qualidade de vida. Então, não só para nós profissionais, para nosso crescimento, né, estratégico da nossa carreira, mas acima de tudo para a gente trabalhar junto. Quando o paciente chegar para mim o paciente chega para mim reclamando que toda vez que ele vai pegar o filho ele está irritado. A Lu falou aquilo lá no podcast.
pode ser estratégia. Deixa eu mandar para ela. O paciente não foi? Peraí, você já parou para pensar como é que tá a tua rotina alimentar? E se eu não tenho essa conversa com você, e aí eu falo, né? Os profissionais estarem mais próximos, estarem fechadinhos nos seus consultórios, se eu não tenho essa conversa com você, se eu não escuto você falando isso aqui, eu perdi uma chance de ajudar ali um relacionamento mãe e filho, um relacionamento marido e mulher, porque a mulher só tá com fome. Ou o marido também tá puto, chega chutando tudo em casa. Não justifica chutar nada em casa. Mas tá lá. Cara, vamos comer todo mundo antes de conversar? Vamos lanchar junto? E na verdade, ao invés da gente buscar uma solução, a gente vai estar criando um problema. Em que sentido? Onde a gente vai estar, de repente, tentando entender o que naquela relação, o que o outro está pensando, né? Então, cria-se um problema muito maior, né? Sendo que, mais uma vez, esquece essa base, essa essência, que é o combustível, né? Porque uma das coisas que a gente tem que trazer muito, e eu atendo muito essa faixa etária ali de 30, 40, 50 anos, porque uma falha nossa... Jovem. Super, eu também acho. E que tem um potencial por isso que eu gosto de reforçar e trabalhar com eles. Então, é trazer que a gente tem, querendo ou não, aquela mania de, mas eu sempre fiz assim, né? Ou seja, eu sempre fiquei muito tempo sem comer. Eu sempre... ignorei as frutas. Eu sempre ignorei as frutas, né? Eu nunca precisei, meu intestino sempre funcionou bem se eu comer essa salada, né? Mas a gente tem que lembrar que é o mesmo organismo. Mais uma vez, voltando ao carro, a gente não cobra do nosso carro, né? Que já tem ali 10, 20 anos de quilometragem, a mesma performance de quando a gente tira ele lá da concessionária. Da mesma forma, eu também não posso cobrar que o meu organismo funcione da mesma forma de quando eu tinha 20 anos. Especialmente dependendo, né, das peças que eu fui, né, fazendo nas revisões aí. Mas ou seja, eu fui utilizando essas peças. Como é que eu, né, cuidei desse carro até então. Então, essa é uma outra questão que eu tenho que trazer muitas vezes para as pessoas, né? Poxa, mas eu sempre comi isso nunca me fez mal. Né? Mas nesse meio tempo, como é que foi esse organismo? Né? A gente sabe que o próprio estresse, né, é igual, mais uma vez, se o meu carro fica mais tempo ali no sol, né, não fica ali na garagem, na estrada, a pintura desse carro já, né, a gente não pode garantir. Assim é o nosso organismo. Então, se eu, na minha juventude, tive um consumo muito frequente de bebida alcoólica, não é porque há 5 anos você não bebe, né, que esse fígado, por exemplo, apesar de que é um órgão maravilhoso, tem uma capacidade de regeneração divina, mas, né, a gente tem que levar em consideração e olhar para trás. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente vai oferecer, né, a gente depois vai colher disso daí. Então, é muito importante a gente trazer essa linha do tempo. Né? E o que eu posso fazer agora? Que sim, nosso corpo é maravilhoso, então ele nos dá essa possibilidade da gente, né, dar o melhor para ele e ele retomar várias funções. E tá pleno, né? Viver uma vida plena é viver uma vida plena com tudo que ela tem para oferecer. Mas só porque a gente esquece que a gente vive por meio do corpo. E quando você cuida desse corpo, beleza, eu tô lá cuidando das minhas emoções, tô cuidando do meu paciente, tô trabalhando ali a questão do desenvolvimento emocional. Mas tem um físico, né? Quando a gente foi escrever o livro, eu falei isso pra Uda, eu falei, Uda, a gente precisa, né, colocar isso como um dos pilares. E ele aparece como o segundo pilar. Porque o mental, ele coordena, né? Ele comanda. Mas peraí, eu executo por meio do quê? Do corpo. Se seu corpo não tá legal, se você não tá... E um dos pilares que eu coloco dentro, né, da questão do cuidado, da atenção com o corpo, atividade física, alimentação, atividade física e sono. Pra mim, são os pilares de uma boa saúde. Se você não tá com isso em dia, se os meus pacientes não estão com isso em dia, já me acende um alerta aqui. Cara, tá rotina meio zoada, não pratica atividade física e começa a reclamar. Tem um indício aqui, principalmente quando começa a afetar o sono, quando começa a desencadear um sono de má qualidade ou não dormir. Porque nesse tripé eu considero também o sono, né, como sendo o pé do tripé eixo.
né? Porque eu adoraria dizer assim, não, mas come tal alimento que ele compensa o teu sono, né? Mas não existe nada que compense o sono. E nem dormir mais depois compensa? Não. Aquele sono do dia, às 8 horas do dia, se eu dormir amanhã às 16, tá tudo certo? Não é essa matemática, seria ótima, né? Da gente fazer aquele banco ali de horas. Não dá pra fazer um banco de horas de sono, dormir assim umas 20 horas um dia e depois ficar gastando. Você imagina, Kelly, tudo teria que funcionar 24 horas, né? Porque as pessoas iam estar assim a mil, querendo, né, fazer plantões, né? Mas, mais uma vez, a natureza é sábia e não é bem assim que funciona, né? Então, pelo menos, os estudos agora falam, né? De pelo menos 7 horas de sono. E aí a gente tá vendo, né? Que esse hoje é o cerne, na verdade, de várias doenças. Tanto as psíquicas como as metabólicas, né? Então, hoje, né? Você melhor do que eu pode dizer, né? Ansiedade, depressão, e por outro lado, diabetes, né? Tem um estudo que mostrou 2 noites seguidas, né, de sono, noites mal dormidas, já faziam os fatores de resistência à insulina, que são características para um pré-diabetes, já ficarem ali sendo produzidos. Então, assim, para a gente ver que o sono é algo que não dá para a gente negociar, né? E hoje, infelizmente, é o que está mais, né, sendo aí sobrecarregado. A gente vai compensar em algum lugar. Na grande maioria das vezes, a gente quer compensar as milhares de atividades, as milhares de tarefas. Dormir não é tão necessário. Eu faço à noite, eu faço no horário que eu devia estar dormindo, né? É o que sobra. Trabalhem enquanto eles dormem. Isso, parece que é bonito, né? Não, gente, eu adoro dormir. Ó, tem 2 coisas que tiram o meu humor, e uma delas não é comida. Eu não fico estressada, eu fico descompensada quando eu não almoço. Mas o que me estressa de verdade é frio e sono. Se eu estiver com muito sono, eu fico realmente descompensada e frio. O frio eu não sei porquê, porque assim, meu corpo dói. Eu falo que eu sinto dor de frio, as pessoas não acreditam em mim, mas é real. Eu sinto dor, meu corpo dói, principalmente as minhas costas. Eu começo a envergar e isso aqui começa a doer. E aquilo vai me dando um mau humor e uma falta de paciência com o universo. E aí eu só quero me esquentar e dormir. Eu custo muito de esquentar meus pés. Essa dor que eu sinto do frio, eu custo muito de, sei lá, mandar a informação pro meu cérebro, eu acho. Meu corpo já esquentou, mas meu cérebro tá lá, congelando. Querendo que você não passe por aquilo, né? E muitas vezes eu quero compensar algumas coisas, né? Me colocar ali numa situação de compensação que não tem, principalmente com o sono. Eu já descobri, assim, me analisando, eu já descobri que o sono é um negócio que eu não tenho condição de abrir mão. Tipo, faz de madrugada, faz a hora que der, e você cumpre as suas atividades durante o dia que você tem que interagir com o mundo, e à noite você faz o que você precisa. Eu não consigo. Não sou. Eu durmo mais tarde, mas não é sobre dormir cedo. Eu preciso dormir às 8 horas. Que horas eu vou dormir, que horas eu vou acordar, não sei. Mas se eu não dormir 8 horas, minhas sinapses, elas não. O tico-teco não bate muito bem, não. E é interessante, né, Kelly, que nosso corpo ele ainda tenta fazer alguma compensação nesse sentido, né? Que é aumentando a nossa vontade de doces ou de carboidratos, igual você. Não tem aquele paladar ali, né? Pedindo mais doce, né? Mas de repente é o dia que dá mais vontade de comer massa, né? Eu costumo dizer para meus pacientes, sono é igual euro. E o carboidrato durante o dia ali é como se fosse real. Esse real não vai pagar euro, entendeu? Então, assim, muito mais. Não vai ter, essa conta não vai fechar, né? Mas o nosso corpo tenta fazer, ele busca, né? Não foi uma energia ali que foi reparada e ele busca, até por esses mecanismos que eu falei, né? Da resistência à insulina, mas é nitidamente. Então, eu digo que a dívida do sono, ele é curto, médio e longo prazo, né? A curto, que a gente já sabe que no outro dia já dá essa vontade muito grande de aumentar ali o consumo de doce, de carboidrato, de energia. Médio prazo, memórias, né? A própria irritabilidade, ela também seria ali ainda de curto, médio prazo, né? E fora a memória, né? Porque aí, Kelly, a gente vai fazer as consolidações, né? Das memórias como? É no sono, né? E um sono de qualidade, que ainda tem essa questão, né? A bainha de mielina, ela é produzida durante o sono? Essa reparação, ela é muito importante ali, né? Então a gente tem que entender que a parte de uma oxigenação ideal, e isso à noite por quê? Justamente porque a gente só vai conseguir ter uma boa produção da melatonina, do hormônio do sono, né? Quando a gente tem uma baixa de cortisol.
Então, hoje, a boa parte da população sofre muito por quê? Porque é aquela história, né? Eu durmo pensando no que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu durmo porque eu não fiz aquilo. Então, é como se o corpo entendesse, não, já que você não fez, vai fazer. Né? E o cortisol é o hormônio do vai fazer, né? Vai lutar, vai caçar, né? Então, é por isso que é tão difícil a gente ter uma boa produção de melatonina, porque a gente fica dando esses estímulos de cortisol. Então, como eles são inversamente proporcionais, a gente não consegue. Fora, né, a outra questão que aumenta muito o cortisol, que aí entra a luminosidade, né, essa coisa da gente ficar nos aparelhos eletrônicos até mais tarde, enfim. Então, essas coisas hoje é que estão sendo os grandes contaminantes do sono. Aqui, dá a mãozinha. Por que a psicologia andou tão longe da nutrição? Estamos aqui para uni-las e reforçá-las. Por que, Deus? Por quê? E imagina, né, Kelly, que aí a partir disso... Você sabe que a gente não estuda nesse nível na faculdade, né? Óbvio, a área de você. Mas pô, a gente devia trocar mais Na verdade, gente. não, né? Aqui a gente tá misturando mesmo as duas. E na nutrição acontece a mesma coisa, né? Pra gente entender. Por isso que muitas vezes o paciente se cobra muito... biologia, né? Você se apaixonou pela nutrição. Foi numa aula de biologia, aula de vitaminas e minerais. Biologia. Isso, biologia e química, nossa, eram minhas paixões, são, né? Ainda minhas paixões, mas lá naquela época eram as referências que a gente tinha próximo do que ia me levar. Então, e aí hoje a gente vê o quê? Uma série de sintomas depressivos, mas que não necessariamente é uma depressão. Mas como a gente, né, precisa muitas vezes daquele carimbo, de um diagnóstico, aquilo é taxado como depressão. E simplesmente o que a gente está vendo? A gente está vendo sintomas depressivos. E esses sintomas depressivos muitas vezes por quê? Porque a gente tem ali alterações de alguns hormônios, como por exemplo, né, essa relação do cortisol, e que se a gente fizer uma correção, basta do ciclo circadiano, que é essa relação de mais cortisol no início do dia e menos cortisol à noite, a gente já consegue corrigir. E esses sintomas depressivos, eles tendem... Essa correção do ciclo circadiano seria com relação ao sono, aí parando, aí... A nossa voltando rotina, que é o nosso, né, tema aqui também. Então, a importância da rotina, né, igual a gente estava falando, para essa autoprodutividade, para essa organização, mas para a rotina ela é necessária, para justamente a gente também ter essa base de saúde, para o nosso corpo também entrar, porque ele tem essa lei, vamos dizer, né, que é do quê? Da luminosidade, aí eu ter ali a produção do cortisol, que as pessoas gostam muito de chamar e fica parecendo um grande vilão, cortisol. É o hormônio do estresse. Não, graças a ele a gente sobreviveu e estamos aqui. Né? Por quê? Porque a partir da luz, que aí vem, opa, vamos sair para caçar, que agora temos segurança em função da luminosidade. Os nossos ancestrais, né, não tinha luz da lua, e ficava muito mais susceptível, né, a morrer ali por algum predador. Então, hoje a gente ainda tem que seguir essa regrinha, digamos, né? Então, e as nossas doenças hoje, mais uma vez, né, tanto as psíquicas como também as metabólicas, estão relacionadas ao quê? A bagunça que a gente está fazendo nesse ciclo circadiano. Então, ponto de partida, né, sempre a gente pensar em como é que está meu ciclo circadiano. Os blackouts da vida, né? Exatamente. Eu, quando fui mandar fazer a cortina do meu quarto, a moça me ofereceu, né? Você quer um blackout 100%? Aí eu quero! Aí 2 minutos depois eu falei, acho melhor não, porque senão eu saio desse quarto mais não, ele tá todo fofo, todo aconchegante, todo quente, eu vou querer mais sair daqui, gente, eu vou querer ficar aqui pra sempre, esse negócio ficar escuro, vira um útero. Vira um útero aquele negócio, você não quer mais sair de lá, só que se uma criança ficar no útero pra sempre, o que acontece? Mata a mãe e o menino. E eu falei, não. Bota os 70%. E hoje em dia, qual foi a prática que eu adotei, assim, de trazer um pouco disso com consciência? Eu, além dela ser 70%, eu deixo uma parte aberta, eu coloco só, não deixo como chama? O blackout, e jogo só o voal para entrar realmente na hora que o dia tá clareando, eu entrar a luz. Pra eu mandar informação pro meu cérebro que o dia tá começando. Perfeito. Porque se der chance pra mim a vida começava às 11, tá? Não vou mentir, gente. Eu queria acordar almoçando. Eu queria acordar 10h30, almoçar 11 horas, aí começa o dia e vai até 3 horas da manhã, não tem problema. Porque eu tenho muita dificuldade com o negócio da manhã. Apesar de eu acordar de bom humor e tudo, mas eu
eu sou mais lenta na manhã. Aí o que eu tô fazendo? Durante a semana, eu só uso o tal do blackout no final de semana. Eu não deixo ela toda escancarada, porque senão eu não durmo. Mas eu deixo uma frestinha aberta pra luz, de fato, entrar. E quem tiver essa dificuldade, Kelly, fica até a dica de, mas mesmo assim isso pra mim não é suficiente, ainda tem essa lentidão ali de manhã, põe a cara na janela. Ou então, às vezes, não é o quarto que vai ter essa incisão de luz mais, né? Então, vai lá para aquele lugar. Porque lá em casa o sol nasce dentro do meu quarto. Pronto. Ele, então, ele é impiedoso ainda, ele nasce. Porque entre minha janela, ela tá entre um prédio e outro, tem um vão. Adivinha onde está a minha janela? Neste vão, onde o sol nasce, neste vão! Ou seja, o sol nasce dentro do meu quarto. Na maior parte do ano, né? Não tem como! Ele sempre vai estar lá. Praticamente, assim, na hora que ele nasce, quando ele tá, né, dependendo do alinhamento ali, do globo, mas a luminosidade não tem como. É intensa. Tipo, ele nasce dentro do meu quarto, eu não tenho opção com ele. Mas aí você é privilegiada. Das 6, 7 horas da manhã, ele tá ali dentro da minha, batendo na minha janela. Ô, minha irmã, na época do calor, ele me judeia. Ele dá 3 tapas na minha cara de calor, assim, e fala, levanta, senhora, não vai estar dando. Não basta a luz, né? Vem o calor também. Isso. E assim como também, e aí algumas pessoas falam, mas eu preciso dormir de máscara. Tem pessoas que são mais sensíveis também, né? Por isso que, assim, a gente fala sempre de uma maneira geral, mas tem que entender ali... Mas eu trouxe, o que a gente tá falando, o que eu tô falando aqui, é que eu trouxe o que há de bom dele. Cara, eu quero regular meu ciclo circadiano, eu quero ter uma relação melhor com dia e noite. O que eu posso fazer para isso? Escurecer o mínimo que eu puder, pra quando amanhecer eu ver luz, porque a noite já é de noite, já tá escuro, não tem opção. Ele vai escurecer. Mas de dia, se eu coloco mecanismos artificiais de escurecimento, qual a informação que eu tô mandando pro meu cérebro? Porque também a gente não pode, Lu, achar que tudo é consequência. Porque, cara, eu tenho alguma margem ali pra manipular esse negócio. Porque o dia é dia, a noite é noite. A maneira como eu mascaro o dia para que ele se torne noite para mim de manhã é decisão minha. Por que a decisão é deixar a janelinha lá, um pouco da cortina aberta? Cara, é decisão minha deixar a luz entrar ou não. Eu tenho como, né, determinar isso. Aí eu adoro doce, eu não vou comprar doce pra estar na porta da minha geladeira. Não é meu caso, mas, cara, se eu fosse insana com doce, eu só não vou comprar, igual eu faço com a carne. Eu não deixei de gostar de carne, eu não deixei de comer carne. A minha estratégia foi, eu não compro, não armazeno, não faço na minha casa. Como eu não como todos os dias na rua, os dias que eu vou comer carne são muito menos ou muito menores durante a minha rotina semanal do que os dias que eu não vou comer. Porque se eu comprar, eu vou comer todo dia. Então, qual é o poder de decisão que eu tenho sobre as minhas escolhas e sobre como a minha vida está funcionando? Porque senão fica tudo ao acaso. Porque o meu sistema é assim. Eu quero diminuir a ingestão de carne, porque o meu intestino, porque não sei o que. Eu já não como queijo, não tomo leite. Aí eu queria tirar a carne. Eu não vou tirar em absoluto. Porque não é o meu rolê como viver sem carne, porque eu amo um hambúrguer. Fala que é um pouquinho saudável só, aquele negócio cheio de gordura. E o mais importante, Kelly, essa é a estratégia, né? É a gente nem deixar o acaso e nem colocar aquele rótulo de proibido, né? Porque gente, tá vendo que eu ando na luz e não sabia? Às vezes eu ando na luz, Lene. Tá vendo? Eu não sabia. Fala. Então, um dos erros é exatamente esse, a gente, né, se colocar como meio vítima, não, mas o sol entra aqui, então, né, e, enfim. E o outro grande erro, que infelizmente a maioria, né, acaba fazendo, é colocar como proibido. E aí você já entendeu, né, que o problema, ele acontece quando a carne tá ali todos os dias. Meu corpo não consegue digerir tão bem. Isso acontece com um número grande da população de ter uma dificuldade maior. Primeiro que é porque já não mastiga, né? E aí quer que o estômago se vire. E eu digo, né? Ele que lute. E aí aqui, né, a gente tem ali 200 a 300 newtons de força na nossa mastigação, a capacidade que a gente tem, né, de força para triturar, e a gente deixa ali os 2 a 3 de força que tem no estômago, né? Então, não vamos colocar a culpa na carne, né? Primeiro, e não usar, aqui, né? A gente não tem canino à toa, né? Então, é para mastigar.
Não evoluímos ao ponto ainda, né, de não tê-los e aí não precisar da carne, mas enfim. Então, essa é a grande questão. É por isso que eu digo na alimentação, não tem esse é bonzinho e esse é inimigo, né? Não, peraí, esse é potencialmente inimigo. Quanto que ele vai ser um inimigo? O quanto eu consumi. Com a frequência, né? É igual quando a gente trabalha a coisa das relações, né, Kelly? Então, assim, eu já sei que tem aquela tia que é cri-cri, né? Se eu inventar de conversar com ela todos os dias, se a gente tiver um contato muito frequente, vai pipocar aí a nossa relação. A fofoqueira. Se a gente encontra, mas é ali só em datas comemorativas, a gente se liga de 15 em 15, e aí eu entendi que a nossa relação assim fica harmônica, porque não tem jeito, ela é meu sangue e a gente precisa uma da outra. Né? Então, eu digo que na alimentação, quando a gente começa a pegar esses alimentos que podem ser ruins, né, para o meu organismo, para a minha performance, enfim, é a gente olhar dessa forma e criar, voltando, né, a palavrinha mágica, estratégia para que isso entre na minha vida e entre só contribuindo e não entrar desequilibrando. Então, já entendi que o doce, se de repente eu for na festinha e as festinhas são de 15 dias e eu comer o bolo, não vai ter problema, mas eu não vou comprar, né, como você fez com a carne, o bolo e deixar todos os dias na minha geladeira. Né? Então, mais uma vez, isso é estratégia. Então, eu nem coloquei, né, ao acaso, como você bem colocou, e nem coloquei, porque o rótulo do proibido, a gente tem que lembrar que aquele mesmo cortisol que a gente falou da sobrevivência, ele é aquele que nos coloca pronto para desafios. E desafio e proibição fica meio ali muito parecido. Então, quando você me proíbe, é meio que você me desafiando, né? Então, eu digo, os holofotes vão para aquele rótulozinho do proibido, né? Então, eu tiro o rótulo do proibido quando eu entendo, não, você não está proibido, você pode, só que vai ser sob essas condições. Por isso que eu gosto muito do termo, né? Que você seja o dominador e não o dominado. Então, que você dite as regras, né? Brigadeiro, o negócio é o seguinte, pra gente ter uma boa relação, eu ficar bem comigo mesma, ter a produtividade que eu quero, entrar nas roupas que eu quero, você vai entrar na minha vida sim. Porque eu já entendi que o brigadeiro, de repente, é aquele que eu não sei lidar muito bem. Então, as rédeas... Esse eu não dou limite no brigadeiro, eu não dou limite no relacionamento, eu não dou limite no trabalho, eu não dou limite... Enfim, a gente vê padrões, né? Se você começa a conversar com as pessoas e você vê... Muitas das vezes, né, os pacientes chegam lá no consultório e aí ele começa a contar uma história. Aí daqui a pouco, aquela história, e é muito assim, aí ele chega, aquela história é a história dominante na vida dele. Aí passou, desenrolou, resolveu aquela treta, aí ele começa a contar outra história. Parece que eu já ouvi essa história, quantos nomes, quantos CPF. Aí ele começa a contar outra história, viver outra coisa, contar outra coisa. Aí você começa a fazer a relação, ele no centro e as histórias todas são as mesmas. Ele está no centro de todas essas histórias. Quem está no centro é ele, não são as outras pessoas. E acaba que ele se relaciona com todas elas da mesma forma, porque o ser não mudou. Então, a maneira como eu me relaciono com a comida, a maneira como eu me relaciono com o trabalho, a maneira como eu me relaciono com as minhas tarefas, com a minha rotina, com o meu marido, com o meu filho, se você for parar para pensar, tem um padrão. E o padrão é você, não é o outro. Porque o meu marido sempre faz isso, mas eu sempre respondo de tal forma. Eu sempre fico puta, eu sempre... Tem um sempre eu, tem um sempre o outro. Aí ele sempre faz essa piada. E eu sempre respondo da mesma maneira. Opa, vou mudar o padrão dele ou vou mudar o meu padrão? É a mesma história que eu ouço muito, né? Mas eu não consigo fazer a dieta por causa do meu marido. É porque o meu filho eu tenho que levar ele todo dia lá para comer tal coisa, chego lá e eu não resisto. Então, assim, voltando, né? Então, o mundo, como a gente diz, né? O mundo não vai parar, né? A rotação para tudo, o planeta, para as coisas darem certo para você. Então, realmente, né? Tem esse ponto de partida, a gente realmente assumir a responsabilidade, né? Como a gente brinca também, vamos para a vida adulta. Por isso que não, por acaso, gente grande, eu atendo, né? O meu público é ali mais a partir dos 25, 30, né? Porque ali não tem desculpa, o teu poder de escolha, né? Como você usa esse termo, e eu acho muito pertinente, ele vai ser indiscutível, né?
ele vai ser inquestionável ali, né? É claro que muitas coisas a gente vai, e eu faço questão, como eu disse aqui no início, de adequar o planejamento alimentar à sua realidade, né? Mas é a partir da sua vontade, da sua necessidade realmente de mudar, porque senão, né, a mudança ela realmente não vai acontecer. E tem muito essa coisa, né? Eu tô indo lá no nutricionista e não tô vendo resultado. Eu tô indo lá na terapia e não tô vendo resultado. Eu tô indo lá no psiquiatra e não tô vendo resultado. Ai, minha mulher já foi mil nutricionistas, 1000 terapeutas, 1000 psiquiatras, 1000 educadores físicos. E nada resolve. Ela quer resolver? Eu quero resolver minha questão. Tipo, eu reclamo muito da minha barriga. Eu quero resolver minha barriga ou eu quero continuar comendo o tanto que eu como? O dia que eu decidi, mais do que até a parada da quantidade, porque eu já oscilei em todos os... Eu fico aí, né? Inventando moda. Porque eu adoro inventar uma moda na minha vida. Mas enquanto eu não falei. E aí, é muito importante a gente falar disso, porque, assim, muitas das vezes a criação de um hábito, ela depende de rotina. E a gente começou esse episódio falando de rotina. O dia que eu entendi, demorou de 43 anos pra essa ficha cair, porque eu passei a minha vida inteira fugindo. Eu nunca gostei de atividade física. Eu gosto de atividade, não gosto de atividade obrigatória. E aí eu ficava inventando moda. Aí eu ia pro Muay Thai, aí eu enjoava do Muay Thai, eu ia pro CrossFit, eu ia pro funcional, depois eu fui pro Pilates, depois eu não fiz nada, depois eu fui pedalar, depois eu fui correr, aí lesionei, aí voltei pro Pilates, aí não sei o que. Eu fico inventando moda. Só que essas atividades, elas são assim, segunda, quarta e sexta. Terça e quinta. Horário fixo. Horas. O dia que eu entendi, gente, isso tem muito tempo não, tá? Tem muito tempo não. Ou seja, não perca a esperança. Mês passado não, nós estamos em dezembro, novembro, outubro. Eu cheguei de Fortaleza, mas eu cheguei assim, com uma decisão tomada na minha cabeça. Eu lembro. Eu vou malhar todos os dias. Ah, não interessa. A que horas que você vai? Não tem rotina ainda, mas tem uma regra. Eu tenho que ir todo dia. Porque, por exemplo, na segunda eu já tô aqui 8 horas da manhã. Pra eu estar pronta aqui, sentada com você 8 horas da manhã, eu acordei às 7, comecei a me arrumar e tal. Pra eu estar pronta às 7, a academia não abre às 6. Aí eu não ia conseguir. Não é por isso, não é porque eu não fui de manhã que eu não vou. Eu tenho até às 21. Em algum momento da minha segunda-feira, eu vou ter que ir. Eu não vou me dar o luxo de dizer, não fui, vou amanhã. Não, é todo dia. E aí, desde outubro pra cá, quando eu cheguei de viagem, em outubro, eu falei, cara, eu só faltei um dia, porque eu tava muito doente. E os domingos, porque não abre. Porque se abrisse no domingo, eu ia também. E aí, qual foi a estratégia que eu adotei? E aí, a coisa do eu me relacionar. Cara, qual é a estratégia? Eu sou muito um ser de estratégias. Qual a estratégia que eu vou trazer pra eu diminuir a carne? Eu não vou comprar. Eu não tô dizendo que eu não vou comer. Vou diminuir, pra eu diminuir, eu não vou comprar. Eu não vou comprar, ok. Tinha um outro rolê aí, mas isso depois a gente fala em outro episódio. Eu coloquei a regra de que eu tinha que ir todo dia a hora que desse. Então tem dias que eu vou às 7 da manhã, tem dias que eu vou 11, tem dias que eu vou meio-dia, tem dias que eu vou 3 da tarde, tem dias que eu vou à noite. O dia, dependendo da rotina, eu encaixo na rotina, que aí eu penso, a rotina de segunda, ela é diferente da terça. A rotina de terça, eu começo a atender 7 horas da manhã, termino 9 horas da noite. Mas tem um intervalozinho ali entre 11 da manhã e 1 da tarde, que é o meu horário de almoço, que eu vou pra academia, faço o treino, almoço, tomo banho, 2 horas da tarde estou pronta pra atender. É 11 horas, velho. Para de mimimi. Mas se eu não fui 6 horas... Não, é 11 horas que dá pra ir, é 11 horas que eu vou. Porque às vezes a gente fica encontrando desculpas pra não fazer. Não fazer minha higiene mental, não fazer a minha desconexão pra começar a dormir bem, não preparar minha rotina alimentar, não preparar as coisas que eu preciso trabalhar, o que eu preciso entregar. Então, na maioria das vezes, a gente como protagonista, o que a gente tá fazendo? Não fazendo. Não fui 6 horas da manhã, então não vou. Porque a gente fica em busca de um ideal. Porque a blogueira, ela tem, né, ela vai às 6 horas da manhã, mas ela só faz isso. Gente, blogueira só faz isso.
E o que Ela vive, né, do físico dela. E por isso minha grande bandeira é a individualidade, né? A gente lutar por essa individualidade, porque senão esse ideal ele só serve para nos frustrar. Só traz frustração. Porque aí o que vai acontecer? Se eu não faço assim, igual você falou, se eu não vou 6 horas, então não vai dar. E aí o que vai acontecer? Eu vou me excluir. E vou achar que comigo isso não dá certo. Quando você fala isso, né? Quando eu me excluo da agenda. E aí o que vai acontecer, né? Então eu vou achar que sempre para mim, igual você falou, né? Vou em 1000 terapeutas, vou em 1000... Então sempre... Agora por quê? Porque justamente a gente está buscando o ideal. E eu volto, né? Com esse montante de informações que a gente recebe, né? E cada um, né? Trazendo o seu ideal, a gente fica loucamente buscando se adequar ao ideal do outro. Se encaixar numa fórmula mágica que a blogueira, que a influencer, que o doutor não sei das quantas, que alguém disse que eu tenho que fazer. Porque de repente você pode até querer o resultado ali do outro, né? Mas pode ser que seu caminho seja diferente. E se você não respeitar que o seu caminho é diferente... Quem tem a condição do seu carro, quanto de combustível você pode pôr, quanto de potência você pode pôr no carro, e de fato vai ser uma jornada. Você pode chegar no mesmo caminho, mas a jornada é para cada um. A começar pelo ponto de partida, né, Kelly? Então, às vezes, eu quero aquele resultado e eu cobro por esse resultado, seguindo, de repente, o caminho do outro e na expectativa de que o tempo que eu vou levar vai ser o mesmo, né? E muitas vezes é aquela história, eu estou muito mais longe, eu estou lá atrás. E tudo bem, eu posso sim seguir aquele caminho, só que eu tenho que considerar que o meu ponto de partida é lá atrás, ou seja, vai demorar um pouquinho mais, né? O meu tempo vai ser diferente. Não o destino, não onde eu vou chegar. Exatamente. Então, tanto o processo como o tempo, ele pode ser diferente. Então, a gente almejar o resultado, ok, tudo bem, né? Mas saber e respeitar essa bendita individualidade. Bendita individualidade. Que a gente pode criar as nossas rotinas, os nossos padrões e seguir mais feliz, né, amor? Porque eu acho que no final das contas é sobre isso, né? Sobre estar feliz. E só vai funcionar se for assim, né, Kelly? Porque senão fica pesado, e o que é pesado a gente não suporta, né? Por isso a gente fica buscando, às vezes, a culpa no outro, jogar pro outro. Você suporta, entendeu? Eu já vi você levantando os pesos. Mas é com prazer. Piada interna. Lu, a gente tem que fazer um desse por mês. O que você acha? Sim, e assunto não vai faltar. Nunca. Né? Meu amor, que felicidade ter você aqui. Agora eu fico triste só porque acabou, né? Mas não acabou por minha causa não, porque tem gente que fica ali, ó, na cara dela de sonsa, achando que não é com ela. A diretora mandou parar de falar, porque ela não aguenta, ela já tá ali assim, calma, se não deixar eu ficar aqui falando o resto da vida. Lu, como é que as pessoas podem ter acesso a você, ter acesso a esse programa mais individualizado, esse olhar, esse cuidado personalizado que você oferece? E o que você gostaria, assim, que as pessoas levassem desse tempo que elas dedicaram aqui, pararam, assistiram esse vídeo com a gente, né? O que você gostaria que elas levassem daqui e depois você diz como que elas podem te encontrar? Eu acho até que eu vou repetir de repente, né? Porque como eu disse, é a minha bandeira, né? Pedir para as pessoas se verem como indivíduos, né? É claro que a gente precisa da coletividade, né? A gente vive numa coletividade, mas um cuidado muito grande com o tão famoso efeito manada. Porque o que eu vejo isso em consultório, que é quando as pessoas, né, buscam, né, finalmente ali, né, ser vistas de forma individual, e até para entender se o problema é comigo, é isso. Elas entenderem onde elas estão inseridas, né? Como está a saúde dela naquele momento, para então a gente poder criar as estratégias, mais uma vez, de maneira individualizada. Porque é assim que a gente entende que a pessoa vai se respeitar. E eu acho que o processo está muito fundamentado nisso, porque quando a gente começa a fazer algumas tentativas, até que teoricamente sejam corretas, seja o ideal, mas se isso, mais uma vez, não estiver, né, sendo coerente com aquele momento que você está vivendo, com a sua saúde, principalmente com a sua história, a gente não vai encontrar o bendito e tão sonhado equilíbrio. E hoje é consultório, né? Hoje eu estou 100% no meu consultório, na Life Nutri. A gente, né, está aí, claro que criando, né, Kelly?
conto com você 2023 aí, a gente criando aí novos projetos, né? Pra gente tentar justamente abraçar mais pessoas, acolher mais pessoas. Não, amada, colocar eles pra jogo, porque eles já existem. Já. Eles já estão aí. É organizá-los, né? Organizá-los aí pra justamente a gente trazer, né? Esse olhar que eu acho que é esse que acolhe e é o que dá resultado, né? E que traz essa felicidade. E o consultório fica onde, Lu? Fica na Asa Sul, na 715/915 Sul, no edifício Pacini. Só presencial ou você faz atendimento? Faço online também, eu atendo pessoas de outros países, enfim, né? Tem muito brasileiro hoje morando fora também, enfim. E os familiares, né, vão percebendo as mudanças ali e eles vão buscando, opa, o que está acontecendo com você? Ah, eu mudei minha alimentação, enfim, né? Legal. Então esse boca a boca ainda é o que coordena aí minha agenda. E elas podem, se elas te procurarem no Instagram, elas isso, conseguem? E aí, hoje a rede social, né, que eu estou mais ativa, é o @luciane.felix.nutri, Instagram. E é isso. Eu aposto que vocês adoraram, que vocês vão querer mais episódios com essa maravilhosa. E já aproveita, já manda esse vídeo para alguém que você sabe que precisa rever as estratégias, precisa se trazer mais pro centro, precisa ter rotina, precisa estabelecer e determinar o que de fato quer viver e saber que é só você, ou só essa pessoa que você quer que assista esse vídeo. Precisa estabelecer realmente, aí a gente conta com essa maravilhosa, com tanta gente maravilhosa que tem passado por aqui, eu tenho sido muito feliz nesses episódios do podcast. Já aproveita e se inscreve para não perder nenhum vídeo aí nesse canal. Só um vídeo maravilhoso, mas só perder os vídeos. Isso, já dá o like, né? As blogueiras adoram um likezinho. E comenta como tá sendo as suas estratégias. Vai que a Luciane vai lá e te responde. Não posso ter é individualizado, mas vai que ela te responde o negócio que você tá aí com dúvida. Então, não perde a oportunidade, comenta, compartilha. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vai te ajudar muito, eu tenho certeza.